Vamos abrir as Bíblias no Evangelho de João. Prosseguimos para o fim já, praticamente, estamos nos últimos 2 capítulos. Evangelho de João, capítulo 20. João, capítulo 20. Muito bem. E estamos agora a partir do versículo 11. Agora estamos já na ressurreição de Jesus. Capítulo 20 é o capítulo que nos apresenta a ressurreição de Jesus. Versículos 1 a 10. E a seguir começam, até ao final, começam as aparições do Senhor ressurreto a vários grupos de pessoas. Nós estamos a prosseguir então o estudo capítulo a capítulo, verso a verso deste Evangelho que nos apresenta, e bem sabemos, temos visto até aqui, nos apresenta Jesus Cristo como aquele que encarnou, que veio ao mundo revelar a vida, a luz, a graça e a verdade de Deus. Ele disse no Evangelho de João, capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A centralidade da pessoa de Jesus. Estes 2 capítulos finais mostram-nos então a ressurreição corporal, e isso é importante. Jesus não ressuscitou espiritualmente, aquele corpo que foi morto, que foi sepultado, ressuscitou. Houve a ressurreição corporal de Jesus de entre os mortos. E vimos as primeiras provas, o sepulcro que estava vazio, porque o Senhor ressuscitou e de lá saiu. Os lençóis vazios, que tinham envolvido o seu corpo quando foi sepultado, e seguem-se estas várias aparições de Cristo a pelo menos 5 grupos de pessoas ou individualmente. E hoje vamos ver essa primeira aparição. A primeira aparição de Jesus ressurreto foi a uma mulher que se chamava Maria Madalena. E nós vamos ler aqui a partir do versículo 11. E vamos ler até ao versículo 18. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste e eu o levarei. Disse Jesus: Maria. Ela, voltando, disse-lhe: Raboni, que quer dizer mestre. Disse Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isto. Até aqui. Irmãos, Maria Madalena vai-nos mostrar o que é passar da agonia para o êxtase. Notem que Jesus vai aparecer em primeiro lugar a esta mulher. E quem era Maria Madalena? Se recordam, no domingo
em que nós falamos sobre a ressurreição de Jesus, nós vimos que as referências a Maria Madalena são poucas. Em João é aqui a primeira vez, e há mais 2 referências nos evangelhos de Marcos e Lucas. E Lucas 8, 1 e 2 diz assim: E os 12 iam com ele, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria Madalena, da qual saíram 7 demónios. Depois Marcos 15, 40 e 41, que é já na altura em que Jesus está na crucificação, diz: Também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena, e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais, vejam uma referência a Maria Madalena, também o seguiam e o serviam quando estava na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Portanto, Maria Madalena foi uma mulher que teve um tempo muito difícil de vida. Ela foi atormentada por 7 demónios dentro dela, e ela foi ter com Jesus, Jesus curou-a, e ela tornou-se uma discípula, uma seguidora de Jesus, que não mais cessou de seguir a Jesus. Ela, e como vimos aqui, outras mulheres, muitas outras, diz em Marcos 15, e muitas outras, que seguiam Jesus quando também as multidões seguiam Jesus, quando ele se deslocava e pregava e curava e fazia muitos milagres. Portanto, Maria Madalena era esta mulher. E ela destaca-se aqui no tempo da cruz, na altura da cruz, estava lá presente. No sepultamento, ela também assistiu e viu onde é que puseram Jesus, e é a primeira a ir lá muito cedo para ungir o corpo de Jesus com outras mulheres. E ela vai ter essa bênção de ser a primeira mulher que vai ver e ser testemunha do Jesus ressuscitado. Ela foi a primeira que viu o sepulcro vazio, foi a primeira a correr a avisar os apóstolos, e é também aquela que, ao ver o sepulcro vazio, ao não encontrar o corpo de Jesus, é também ela uma mulher decidida a descobrir o que é que tinha acontecido ao corpo de Jesus. E ela correu a avisar os apóstolos pela cidade, e depois ela regressa de novo ao sepulcro, e ali ficou quando todos os outros já ali não estavam, e ela para ali foi, provavelmente, porque concluiu que poderia passar por ali alguém que tivesse alguma informação na mente dela sobre onde é que estaria o corpo de Jesus, que era aquilo que a preocupava. Qual é o estado de espírito, o estado emocional de Maria Madalena? Vemos aqui claramente a sua agonia. Porquê? Porque ela chora. Ela chora. E porquê é que ela chora? Chora, primeiro, porque 3 dias antes assistiu uma morte horrível de Jesus na cruz. Assistiu ao seu sepultamento. E agora, em poucos dias, não sabe sequer do corpo de Jesus. E isto mostra que grande era o amor de Maria Madalena por Jesus, e por isso mesmo, por este testemunho, Deus vai recompensá-la, sendo a primeira testemunha ocular do Jesus ressurreto de entre os mortos. Ela vai ter essa recompensa. E ali, pela segunda vez, nós vemos no versículo
11, pela segunda vez, o que é que ela faz? Ela olha para o interior do sepulcro. Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos que estavam dentro do sepulcro onde o Senhor tinha sido sepultado. Ela vê esses dois anjos, diz aqui, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Estes dois anjos estão, diz a Escritura, com vestes brancas, e uma vez mais nós sabemos que a Escritura não registra nada sem uma intenção. Vestes brancas, nós sabemos, é a cor das roupas dos anjos santos de Deus. Mostram pureza, mostram santidade. Tal como Deus é puro, como Deus é santo. Nós também, quando estivermos na glória, vamos estar vestidos de vestes brancas, de linho fino, com o nosso Deus eternamente. Mas vejam, há aqui uma referência muito interessante. Diz aqui a Escritura que os dois anjos estavam sentados, não estavam de pé, estavam sentados, um em cada ponta do lugar onde o Senhor jazera. Portanto, seria provavelmente uma laje e ali o corpo de Jesus foi colocado. E um anjo está à cabeceira e outro está na outra ponta aos pés. E há aqui uma referência interessante que nos leva para olharmos para uma outra situação em que há dois anjos que estão também, um numa ponta, outro na outra, que é no propiciatório, no tabernáculo no deserto, e depois mais tarde no templo em Jerusalém, lá no Santo dos Santos, em que estão dois querubins, que são anjos magníficos, que estão nas pontas e que olham um para o outro. E esse propiciatório, que era a tampa da Arca da Aliança, lá no Santo dos Santos, era o lugar especial de encontro com Deus. O povo, quando se reunia à volta da tenda, ou quando o sumo sacerdote entrava uma vez por ano naquele lugar. Era o assento, a tampa do propiciatório era o assento da misericórdia, da presença de Deus. Deus falava dali. Era ali que o sumo sacerdote ia, com sangue do animal do sacrifício da expiação do pecado do povo, lá ia no dia da expiação. Esses querubins, um numa ponta, outro na outra ponta da arca, da tampa da Arca da Aliança. E estes dois anjos estão ali também tinha estado a presença do Senhor Jesus Cristo, e dali ele ressuscitou. E estes dois anjos perguntam a Maria a razão do seu choro. Porquê é que choras? E o que é que mostra o choro de Maria Madalena? Sem dúvida mostra incredulidade em relação à ressurreição de Jesus, que se vê bem no versículo 13. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? É uma pergunta como se eles estivessem a dizer: não há necessidade de chorar. Por que é que estás a chorar? Ela chora porque ainda não conhece a realidade. Ela ainda está incrédula em relação à ressurreição. Até aqui apenas o apóstolo João viu, entrou e acreditou, como nós vimos. E veja o que ela diz em resposta: porquê é que choras? Choro porque roubaram o meu Senhor, não sei onde é que o puseram. Então, o choro dela, a agonia dela, é porque acha que alguém levou o corpo de Jesus. Se ela cresce na ressurreição, não choraria, nem pensaria levar o meu Senhor. Mas a presença dos anjos ali prova o quê? Prova que o corpo de Jesus não desapareceu.
O corpo do Senhor não foi levado nem roubado. Ninguém roubou o corpo de Jesus. E os versículos 14 a 18 mostram que então Maria, depois de ter dado a resposta aos anjos, ela volta-se para trás, vejam, tendo dito isto, voltou-se para trás e viu, lá estava Jesus, em pé. Mas ela aqui ainda não reconhece Jesus. Continua sem reconhecer o Senhor. E ela continua a pensar ainda em termos humanos, de roubo do corpo. E vejam que o amor dela por Jesus é tão grande que ela diz que estaria disposta, ela pergunta, pensa que não viu que é Jesus, diz o versículo 14, não sabia que era Jesus. Jesus fala com ela, mulher, porque é que choras? Quem buscas? E ela, pensando que era o jardineiro, disse, olha, se tu o levaste, se foste tu, diz-me, onde é que ele está, o corpo? Eu vou lá buscá-lo. É realmente uma demonstração de um amor enorme pelo Senhor Jesus Cristo. E o amor dela vai ser recompensado, porque ela foi naquela madrugada ao sepulcro por amor a Jesus. E ela permaneceu, voltou lá, depois de correr a avisar, voltou e permaneceu ali, sem desistir, porque amava a Jesus. E o Jesus ressurreto ficou, depois de ressuscitar, veja, Jesus ficou lá, à espera, no sepulcro, pelo amor de Jesus por ela também, porque o Senhor vai recompensá-la. Que nós possamos ter um amor assim pelo Senhor Jesus também. Nós temos uma situação, uma referência bíblica muito parecida a esta, também com uma mulher, com Jesus, que é a da mulher samaritana. Jesus também é amor, vai no meio-dia, na hora do maior calor. Jesus programou para estar lá, sabia ela, a samaritana vai àquela hora, a hora em que ninguém mais vai, por circunstâncias que nós já aqui falamos, na hora do maior calor, no meio do dia, e o Senhor caminhou para estar ali, mostrando o seu grande amor e falou com ela, e ela foi salva, e muitos foram salvos. E por isso o Senhor ficou ali à espera de Maria, por amor também a esta mulher. E a propósito, é bom também nós recordarmos que em todas as aparições do Senhor ressuscitado, Ele não é logo reconhecido. O Senhor tem que se identificar. Tem que se identificar. Porquê? Porque o Senhor que ressuscita dentre os mortos, Ele ressuscita corporalmente, mas o corpo dele agora é diferente, é glorioso, é um corpo que está preparado para a eternidade. Não é mais um corpo igual ao que ele tinha antes. E por isso ele aparece, ressuscitado, mas as pessoas não o reconhecem logo. Ele tem que se identificar para que possa ser reconhecido. É o corpo glorioso que nós, os crentes em Jesus, também iremos receber da parte de Deus para vivermos eternamente na glória celestial com o nosso Deus. E depois temos aqui as primeiras palavras do Jesus ressuscitado, em que lhe faz a pergunta, porque é que ela chora. E é a seguir que, no versículo 16, que ela vai reconhecer Jesus e o seu choro vai terminar, sua agonia, sua tristeza, e ela passa da agonia para o êxtase. Disse Jesus, Maria. E ela, voltando-se, disse-lhe, Raboni, que quer dizer mestre. É aqui que o Senhor se revela melhor, ela reconhece Jesus, e que grande alegria em reencontrar esse Jesus que ela tinha visto ser morto, ser sepultado, pensava que tinha desaparecido. Ele está ressuscitado de entre os mortos. E Jesus deixa aqui a Maria palavras de conforto, palavras de esperança. Diz para ela parar de se apegar tanto a Jesus, porque
Jesus ressuscitou agora, as coisas iam ser diferentes, ele iria partir para o Pai e ela teria que permanecer na caminhada da fé até ao fim da sua vida no mundo. E depois, além de a confortar e de mudar a sua agonia num júbilo, o Senhor também lhe deixa um mandamento, que é de ela ir dar testemunho. Vai. Vejam o que diz ali, versículo 17. Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Vai dar testemunho, vai proclamar a minha ressurreição. Vejam o que é que Jesus diz sobre os apóstolos, os discípulos. O que é que lhes chama? Chama-lhes meus irmãos. Diz para ela ir, vai aos meus irmãos. E aqui é a primeira vez que nós temos no Evangelho de João, primeira vez em que os crentes são chamados de irmãos. E isto é tão interessante, porque a cruz de Jesus, a cruz de Cristo, fez-nos, a nós que cremos nele, fez-nos irmãos. Fez-nos irmãos. A cruz de Jesus torna possível e tornou possível que nós fôssemos também filhos de Deus. Irmãos e irmãs que têm a mesma fé. Porque ele vai dizer para eles que eu vou para o meu Pai, vai dizer aos meus irmãos, que são os discípulos, os crentes, que eu vou para o meu Pai, que é também vosso Pai. Vou para o meu Deus, o Deus de quem eu faço parte, como filho, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, para o meu Deus e também o vosso Deus. Portanto, o Deus de Jesus é o nosso Deus, o Pai de Jesus é o nosso Pai, Jesus é nosso irmão e nós somos irmãos, nós temos a mesma fé por causa da cruz de Jesus, por causa da sua ressurreição. De tal maneira que estas palavras são palavras que referem ao Salmo 22, um salmo messiânico, capítulo 22, versículo 22, que depois Hebreus 2:11 transcreve, onde nós lemos sobre Jesus, por cuja causa ele, Jesus, não se envergonha de lhes chamar irmãos. Veja, nós somos pecadores, nada merecemos de Deus, mas diz, Jesus não se envergonha de nós, inúteis, pecadores perante um Deus santo, não se envergonha de lhes chamar irmãos. Somos irmãos por causa de Jesus. E Gálatas 3:26 diz, porque todos os crentes, sois filhos de Deus, como? Pela fé em Cristo Jesus. Somos irmãos por causa da mesma fé em Jesus. Somos filhos de Deus por causa da fé em Jesus Cristo. Então o Senhor ressurreto tornou isto possível. Por causa da sua morte e ressurreição, da nossa fé nele, o Pai de Jesus é o nosso Pai, o Deus de Jesus é o nosso Deus, nós somos irmãos na fé. Versículo 18, perante este mandamento de Jesus, nós vemos que Maria Madalena vai obedecer. Jesus disse, vai. Diz, Maria Madalena foi e anunciou e testemunhou aos discípulos o quê? Que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. Então, podemos imaginar a atitude de Maria, que mais uma vez correu pela segunda vez, agora da primeira vez, de o sepulcro vazio, não sei onde é que puseram o Senhor, e agora não, eu vi o Senhor. E ele disse isto, foi testemunhar de Jesus. Maria obedeceu. Lendo aqui, em João, lendo em Lucas 24:9, que também testemunha esta ocasião da ressurreição, nós podemos ver que as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus são mulheres e
que são as mulheres que vão divulgar a notícia e eles não acreditam. Não acreditam nas palavras das mulheres que dizem que viram ao Senhor Jesus ressuscitado. As primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus foram as mulheres. Portanto, Deus usa mulheres, Deus usa homens, Deus usa jovens, Deus usa crianças, e isso podíamos continuar aqui a dizer, Deus até usou, no caso de Balaão, até usou a sua burra. Portanto, para vermos que para Deus nada é impossível. E nenhum de nós deve se sentir excluído de nada. Deus usa. E as mulheres, uma vez que este 3 fala de mulheres, as mulheres amam a Jesus, são amadas por Jesus e Deus quer usá-las também na sua obra. Vamos ficar por aqui esta noite com esta primeira aparição do Cristo ressuscitado a uma mulher, Maria Madalena.